Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores deputados, amigos que nos assistem, nos ouvem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, eu ocupo a tribuna desta casa, nesta tarde de quinta-feira, para comentar sobre um assunto que é literalmente de interesse e defesa nacional. Alguns aqui ocupam essa tribuna para falar sobre combate às drogas, sobre o desarmamento, sobre o tráfico de crianças. E todos esses assuntos, eles vão desaguar num ponto que chama-se defesa nacional. E eu venho tratar aqui sobre o orçamento das Forças Armadas. Eu que, ao longo de alguns meses, tenho, por coincidência, tratado de assuntos referentes ao Exército, à Marinha ou à Aeronáutica. Por exemplo, ontem eu tratei aqui da Cruzex, que é a Operação Cruzeiro do Sul, o maior treinamento aéreo da América Latina, que reúne mais de 7 países e 90 aeronaves que fazem um treinamento militar no Nordeste brasileiro. Falei também aqui sobre o programa ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, em que eu tive a oportunidade, através de um convite da Aeronáutica, pelas asas, através de um convite da Marinha, pelas asas da Aeronáutica, de conhecer a reforma e adaptações da Estação Antártica Comandante Ferraz. Também aqui já falei sobre um café da manhã que fui convidado, o café da manhã da Marinha, através do comandante Moura Neto, onde nós pudemos, naquela oportunidade, debater o orçamento da Marinha e lá foi pedido um incremento por parte das emendas parlamentares, dos deputados e senadores, para chegar a um valor mínimo para as Forças Armadas no orçamento de 2014. O que acontece é que, no orçamento de 2014, as Forças Armadas dispõem de 72 bilhões de reais. Mas o problema é que 70% desse valor é apenas para o custeio de pessoal. As Forças Armadas hoje, elas não possuem orçamento para o custeio e para os investimentos, o que deságua na insegurança do nosso país, no que deságua na contradição do que o ministro da Defesa, Celso Amorim, falou. Ele falou uma verdade: o Brasil é um país pacífico, mas ele é protegido. Aí que está o problema. O Brasil é seguro, é pacífico, mas ele não está protegido. As nossas fronteiras, elas estão acessíveis de invasões. Em cada força armada nós temos pleitos muito importantes. Vamos começar pelo Exército. Dentre tantos pedidos, tantas solicitações, o Exército, por exemplo, requer um recurso para o sistema de monitoramento de fronteiras. É um programa chamado CISFRON, que é o programa que garante a faixa da fronteira, especialmente na Amazônia e no Centro-Oeste, a garantia de que o nosso país estará protegido. O Exército, por exemplo, ele hoje enfrenta dificuldades para a aquisição de munições. Os seus quadros não possuem possibilidade de treinamento em função da falta de aquisição, da falta de poder financeiro de aquisição para as munições. Temos também o programa Astros, programa Guarani, Recop, são vários programas do Exército que são precisos orçamentos para serem desenvolvidos. Na Marinha também, nós temos deficiências e necessidades nos projetos de construção de navios patrulha para promover a segurança na área do pré-sal e na reconstrução, como eu aqui já falei, da Operação Antártica. A construção desses navios patrulhas, e nós estamos falando aqui de 500 toneladas, são necessárias para prover a segurança nessa área do pré-sal que tanto é discutido e falado no nosso país. Inclusive, eu aqui me reporto a um fato que foi de grande repercussão nacional, que foi
a invasão aos sistemas eletrônicos do Brasil, que, pelo que consta, hackearam as comunicações da Presidente da República. Consta que eram interesses para descobrir o que estava por trás do pré-sal. E se nós formos olhar o pano de fundo, chama-se falta de investimento na segurança nacional. Se formos mais específicos, é a falta de um satélite que o Brasil não tem. Como o Brasil não tem um satélite, ele usa o satélite americano. O que faz o governo americano? Pega aquele inquilino que está mandando o sinal e termina abusando da nossa falta de segurança nacional. Ou seja, isso significa e demonstra que o assunto que eu trago hoje aqui para a tribuna dessa casa é de interesse nacional, independente de partido, de cor partidária, ideologias, ideias, crenças. É um assunto para que nós possamos garantir o nosso patrimônio, as nossas terras, a nossa biodiversidade, as nossas riquezas internas e marítimas e, enfim, pré-sal, como aí está dito. E para terminar, senhor presidente, até porque daqui a pouco o meu tempo vai exaurir, eu aqui falei da Cruzex. E por coincidência eu tenho acompanhado bastante as questões da aeronáutica, o que é bastante lamentável. A aeronáutica tem há muito tempo se falado na aquisições de novas aeronaves. Se fala da sueca Gripen, se fala da francesa Rafale e se fala do americano F-18. Pelo que me consta, recentemente a presidente cancelou a compra das aeronaves F-18 por retaliação ao governo americano. Na verdade, eu acho que isso é uma retaliação ao território nacional, porque quem vai ficar desarmado e inseguro é o território nacional. Me consta que algumas aeronaves, chamadas F-5, estarão sendo aposentadas no final do ano. O Brasil ficará com déficit de aeronaves para se proteger e cobrir as fronteiras do nosso país. Das 624 aeronaves com capacidade de operação, 346 estão inoperantes. O responsável pela proteção de um espaço aéreo, essas aeronaves que eu estou falando, de 22 milhões de quilômetros quadrados, que a aeronáutica elenca algumas prioridades, entre elas a aquisição de veículo lançador de satélites, a aquisição de 28 aeronaves KC-390, assim como, aqui eu falei, a modernização dos F-5. O Brasil dispõe de outras aeronaves, o Mirage, mas que não tem a capacidade operacional dessas aeronaves que são mais desenvolvidas. Inclusive tive a oportunidade na Cruzex de acompanhar a operação dessas aeronaves. O programa do governo, no início, ele era o FX. Os estudos foram feitos, foi entregue ao ex-presidente Lula, ele arquivou a questão dessas aeronaves. Agora já está no programa FX2 e também não está andando. Ou seja, parece que o governo federal tem um certo descaso com as Forças Armadas. Parece que o governo federal não vê essa questão da defesa nacional como sendo uma questão estratégica para o nosso país. E eu venho aqui, nas atribuições de um representante do nosso país, e claro, preocupado com questões que aqui já citei, que é o ingresso de drogas no nosso país, o ingresso de armas pesadas para a criminalidade, que terminam no enfrentamento com as nossas polícias, seja civis ou militares, assim como o tráfico de crianças, de mulheres, enfim, tantos crimes que acontecem através das nossas fronteiras, e que se, como aqui eu disse, o governo federal não fizer desta questão da defesa nacional um ponto crucial para o desenvolvimento do nosso país, ficará difícil nós termos a garantia da segurança nas fronteiras do nosso país. Portanto, eu aqui deixo esta minha preocupação. Esses pedidos aos demais colegas da Câmara, foi pedido um valor de 7,5
7,4 bilhões de reais ao Congresso para que se garantir os mínimos recursos para a manutenção das Forças Armadas. Só para concluir, senhor presidente, esse valor de 7,4 bilhões de reais foi pedido ao Congresso para garantir o mínimo de recursos para a manutenção e investimentos que não podem ser adiados para as nossas Forças Armadas. Portanto, deixo aqui a minha preocupação e essa vontade que tenho como parlamentar de estender as mãos às Forças Armadas para garantir a segurança do nosso país. Muito obrigado.